Recadinho rápido de quem tirou um ano sabático. A verdade é que minha placa de vídeo queimou. Aí eu aproveitei uma viagem de trabalho, meses depois do estrago, para comprar um notebook novo. Aí o notebook novo rodava tudo que meu PC antigo não rodava e eu virei um vagabundo jogador de PC. Mas passou, tô aqui e é episódio novo. Ah, e eu saí do Twitter, tá? Agora eu sigo apenas no Blue Sky. Pra me achar lá, @PabloPrime. Tudo junto. Ou pelo velho e-mail que vocês conhecem, a dita história do videogame, @gmail.com. Tudo junto. E segue o baile. O Famicom não nasceu do acaso, não caiu do céu. Ele é a consequência de uma necessidade somada a uma cultura e uma liderança obcecada. Ele, junto com seu sucessor, o Super Nintendo, fez a Nintendo superar a Toyota como a empresa mais bem-sucedida do Japão nos anos 90. Nessa época, Nintendo teve o mesmo lucro que a Fujitsu, a maior empresa de eletrônicos. Porém, a Fujitsu tinha 50 mil funcionários contra os menos de 850 da Nintendo. Eu sou apaixonado por NES. É simples, tem uma biblioteca inacreditável e repleta de gêneros. Além disso, embora o Brasil seja considerado por muitos como o país do Master System graças a uma campanha ativa da Tectoy, o NES teve uma excelente representatividade por terras brasileiras graças à enxurrada de clones ilegais que atacaram aqui, como o Dynavision, Beat System, Top Game, o Phantom System e até o mais recente, o Polystation. Inclusive, o Gradiente Phantom System foi o meu clone de NES. Eu tenho um carinho e um peso especial no meu coração com ele. Mas chega de enrolar, basta de nostalgia. Vamos para a história do console que colocou o Japão no mapa do entretenimento doméstico. No episódio anterior, eu dei um apanhado histórico da Nintendo desde 1889, quando um artesão experiente fabricava cartas de Hanafuda e fez seu negócio prosperar. Passei por brinquedos, motéis, táxis e no sucesso do Game Watch. Encerrei exatamente no momento que Yamauchi, um chefe antenado no que acontece ao redor do mundo, liga para o engenheiro Masayuki Uemura e pede para que o grupo projete um aparelho que permita jogar arcades em casa. Para ser preciso, a ligação original foi até divertida, como colocou o próprio engenheiro em 2020 ao site Kotaku. Tudo começou com um telefonema em 1981. O presidente Yamauchi me disse para fazer um sistema de videogames que pudesse jogar com cartuchos. Ele sempre gostava de me ligar depois de tomar alguns drinks, então não dei muita importância. Eu apenas disse, chefe, claro, e desliguei. Só na manhã seguinte ele veio até mim, sóbrio, e disse, aquilo sobre o qual conversamos, você está envolvido? Aí me dei conta que ele estava falando sério. E não parou por aí. Ainda fez mais uma série de exigências que desafiavam o setor, como o aparelho precisa ter jogos intercambiáveis, ser melhor que todos os concorrentes no aspecto tecnológico. Isso quer dizer que o seu sistema fosse tão moderno que nenhum rival conseguisse superá-lo no período de um ano após o lançamento. E por fim, e aí vem o grande desafio, que ele seja mais barato. E quando falamos barato, é acessível mesmo. Enquanto o 2600 e o Odyssey 2 eram vendidos por aproximadamente 30 mil ienes e 50 mil ienes respectivamente, Yamauchi queria que o console da Nintendo ficasse abaixo dos 10 mil. Uma provocação inacreditável para o pobre engenheiro. É bom lembrar que os Estados Unidos estavam entrando na recessão dos games, embarcando no que seria o crash. Uma enxurrada de jogos de baixa qualidade eram lançados quase semanalmente, fazendo muitas empresas quebrar sem lucro algum. No Japão, o Atari 2600 já era comercializado e tinha o seu público, assim como o Commodore Max Machine, que foi o pai do computador Commodore 64, e o Intellivision, que era comercializado no território japonês pela Bandai. Também tinha o videogame japonês Cassette Vision da Epoch, o computador Game Personal Computer M5 da Sword e o Pilta da Tomy. Isso significa que a Nintendo não estava sozinha neste mercado. Por isso, toda a preocupação do Yamauchi em entrar nesse concorrido setor de forma mais agressiva possível. O desafio era alto, mas não era impossível. O Atari 2600 foi lançado em 77 e a realidade dos componentes era outra. O processador de vídeo e outros componentes foram se popularizando a ponto de tornar a produção, principalmente em massa, muito mais barata. E Yamauchi sabia que o Japão era uma potência na manufatura de eletrônicos. A maioria dos computadores e videogames do mundo usavam componentes japoneses. O Emura começou o dever de casa levando para dentro da Nintendo os principais consoles disponíveis.
Ele analisou, estudou e entendeu o que fazia deles um sucesso e o que deveria melhorar para o projeto. Ficou claro que um dos principais enguiços até então era a falta de realismo nos jogos. Quando falo em realismo, pessoal, não estou pensando em gráfico de ponta ou personagens humanos, enfim. O que o Emura percebeu é que faltavam algumas poucas coisas para tornar o ambiente mais realista, por exemplo. Em alguns casos, bastava um fundo com movimento mais verdadeiro ou personagens menos quadrados. Hoje fica fácil fazer essa comparação, mas ele queria trocar o quadrado do Adventure, ou até então o exemplo realístico de heróis que era o Roderick Hero, do Game Hero, em personagens mais semelhantes ao de desenhos animados, que a galera via no, sei lá, show da Xuxa japonês. O que Mario fez muito bem, se a gente se adiantar aqui nessa conversa logo de cara. O engenheiro entendeu que esse avanço não era impossível, muito pelo contrário, já era plausível e de fácil desenvolvimento. Ele mesmo já tinha feito projetos graficamente superiores aos jogos de Atari 2600. O abacaxi da história toda era o preço dessa inovação. Lembra do desejo do Yamauchi de desenvolver um console barato? Para o Emura produzir o Famicom com essas características que ele imaginou, o processador do aparelho deveria ser o de 16 bits, e esse tipo de componente elevaria muito o valor do produto final. Sendo assim, ele deveria se contentar com algo na casa dos 8 bits mesmo. Conforme o Emura avançava no projeto, sua equipe ia aumentando. Novos engenheiros, designers e desenvolvedores se uniam ao grupo de pesquisa e desenvolvimento 2, em busca de produzir o console que mudaria o que conhecemos como mercado de videogames. Ele chegava a passar 18 horas por dia reunido com sua equipe para estudar cada componente e cada ponto de solda que seria dado. Inicialmente escolheram um processador 6502 da MOS. Se você já escutou algum episódio anterior desse podcast, já deve ter ouvido falar do 6502. Ele foi super popular e era super barato, chegando a custar um sexto do valor dos concorrentes e fazendo exatamente a mesma coisa. O processador dava conta de calcular tudo aquilo que seria necessário para movimentar os caracteres na tela, além de gerenciar as interações entre o jogador, o que ele pressionava no controle e tal, e o movimento do boneco na tela. Só que ele só fazia isso. O ambiente bonito, tela colorida e todo o resto que o Mura queria não ia rolar só com 6502. Ia deixar seus jogos com aquela cara de 2600. O 2600 inclusive usa esse processador. Outro revés do processador era a quantidade de cores e sprites simultâneas na tela. Com essa configuração, o Famicom teria entre 6 a 8 cores disponíveis e um número muito limitado de sprites, o que destruiria qualquer sonho de uma animação fluida. O lance foi testar, testar e testar exaustivamente. Os engenheiros fizeram inúmeros ensaios para determinar coisas como qual o maior sprite possível em tela, quantos sprites se mexendo simultaneamente a gente consegue pôr numa tela. E se eu diminuir o sprite, consigo pôr mais? Tínhamos de executar a tarefa com exatidão. Era o que o presidente havia ordenado. Muita coisa dependia daquelas experiências, explicou Uemura no livro Os Mestres do Jogo, escrito por David Sheff. Depois de muito trabalho, a equipe conseguiu o que queria. Seria preciso 2 chips, CPU, ou Central Processing Unit, algo como unidade central de processamento em português livre, e um PPU, Picture Processing Unit, ou unidade de processamento de imagens. Uemura e Gunpei Yokoi, chefe do setor de pesquisa e desenvolvimento 1 da Nintendo, entraram em contato com os fabricantes de componentes eletrônicos do Japão. Eles queriam a ajuda de uma empresa que abraçasse o projeto com eles, que fosse responsável por desenvolver tanto o CPU quanto a PPU de acordo com o que eles queriam. Inclusive, eu já falei aqui sobre essa dificuldade que é trabalhar para a Nintendo. Não é fácil fornecer componentes para eles. Suas exigências são inexoráveis. É bem comum que eles simplesmente mudem as especificações daquilo que querem de uma hora para outra, obrigando o fornecedor a readaptar seus produtos em tempo recorde. Voltando ao livro Os Mestres do Jogo, Yokoi tem uma passagem muito interessante sobre o quão complicado era atendê-los. O mais importante num fornecedor era o cérebro para nos acompanhar. Infelizmente, descobrimos que a maioria das empresas não são flexíveis, andam muito devagar, o que não aceitávamos. Em adicional, lembre-se que a Nintendo, por mais conhecida que fosse, foi o Famicom o verdadeiro divisor de águas quando falamos em sucesso. Então, muita fábrica de semicondutores não queria embarcar na pilha da Nintendo porque não tinha bola de cristal para ter certeza que o console venderia. Quem aceitou a loucura foi a Ricoh, uma das maiores empresas de eletrônicos do Japão. O Emura levou seus diagramas para mostrar exatamente o que queria. Além disso, diz que cada chip não poderia passar de 2.000 ienes, o preço ideal para assegurar o valor final de venda.
Dedicado e metódico, o Emura mostrou em seus esquemas como aqueles chips já foram limitados para executar apenas as funções mais vitais. Assim, o custo da Ricoh também seria mais baixo na produção. A empresa de semicondutores estava ociosa e, por isso, o projeto da Nintendo era uma ótima forma de recuperar o desperdício. Porém, 2.000 ienes por chip era muito pouco. Yamauchi entrou na negociação e disse aos seus engenheiros que compraria 3 milhões de chips em apenas 2 anos, se ele vendesse cada um por 2.000. Na época, um videogame no Japão vendia em média 20.000 unidades. A própria Nintendo atingiu seu ápice com o TV Game 6 e TV Game 15, vendendo 1 milhão de unidades. Da onde fazer um pedido de 3 milhões de chips? O patrão ficou louco. Depois de muita conversa, o Emura voltou a Ricoh com a proposta maluca de Yamauchi. A companhia, que não é doida nem nada, fez o contrato de venda e aceitou, claro. No final, além da Ricoh, a Sharp, a Mitsumi, a Fuji e a Roshi forneceram semicondutores para a produção do Famicom e muitos seguiram no Super Nintendo e adiante. Mesmo sabendo das dificuldades que era satisfazer as altas exigências da empresa, tanto que o próprio Ricoh criou uma divisão exclusiva para atender a Nintendo, a Sharp fez isso também. Nos primeiros anos da década de 90, a Nintendo gastava US$ 1 bilhão todos os anos só comprando esses semicondutores. É muito dinheiro para aquela época e ainda é muito dinheiro hoje em dia. Voltando à produção do Famicom, os engenheiros estavam empolgados com o que estava nascendo. O que vamos produzir mais? Esse novo console vai ter teclado? E se a gente pôr uma unidade de disco extra, modem? Claro que as ideias iam e vinham, mas todas eram barradas por Yamauchi, que respondia que o foco era o preço e nada podia encarecer o produto final. Outro ponto que o presidente sabiamente ressaltava é que esses extras podiam acabar assustando os clientes. Um teclado, por exemplo, poderia dar uma cara mais complexa ao produto, bem ao contrário da ideia de aparelho simples e funcional que ele queria. Todo o supérfluo foi cortado, mas uma exigência veio da boca do Yamauchi. Uma porta capaz de enviar e receber informações diretamente para a CPU, ou seja, uma porta de expansão. Assim você vê de uma coisa simples, mas no futuro pode resolver botar um teclado, um modem ou quem sabe um drive de disquete prioritário. Basta acoplar diretamente nessa porta extra. Hoje parece besteira porque muitos outros videogames pós-Famicom saíram com a porta de expansão. Só que a Nintendo foi pioneira. Você olha o aparelho e é uma caixa com 2 controles com cara de videogame. Só que com alguns periféricos ligados diretamente nessa porta, você transforma o brinquedo, descrito aqui com aspas, em um computador completo. Num futuro não muito distante, muitas outras empresas como Sega e NEC exploraram essas entradas para inserir drives de CD, dando um salto de geração inclusive. O Famicom também tinha memória limitada. Era um componente muito caro na época, mas mesmo assim, graças à evolução tecnológica, o console contaria com 2.000 bits, bem superior aos 256 bits do 2600, por exemplo. O que faz sentido ainda mais quando assimilamos que cada cartucho compatível com o videogame da Nintendo tem 32 vezes mais código de computação que um cartucho de Atari. Na edição japonesa do The Japan That Can't Say No, Akio Morita, fundador da Sony, traça um diferencial entre uma empresa japonesa e uma americana. Nós, japoneses, planejamos e desenvolvemos nossas estratégias empresariais com 10 anos de antecedência. Quando ele perguntou a um executivo americano se as empresas em seu país faziam um planejamento antecipado, recebeu como resposta um não, só temos 10 minutos para isso. Quando Yamauchi corta gastos, mas deixa uma porta de expansão, ele prova que a Nintendo estava desenvolvendo uma máquina construída para sobreviver até o fim. Sempre foi um visionário. Enquanto um pessoal se preocupava com a parte técnica, um outro grupo estava inquieto com a estética, em especial com os controles. Até então a gente viu de tudo um pouco. O Atari com aquele controle analógico e um botão, o Intellivision com um pé digital e mais botões com o telefone, e até 2 Perils como nos antigos telejogo. Então, como seria o controle da Nintendo? Eles pegaram o direcional emprestado do Game Watch Donkey Kong, em formato de cruz, 2 botões em cada controle, sendo que o controle 2 ainda tinha um microfone embutido. Joystick resolvido, faltava detalhar a cor do aparelho. Essa parte tem uma história interessante. Na mesma entrevista que já citei aqui entre o Emura e o jornalista da Kotaku, ele explica que o formato do console já estava definido, mas as cores não. E que as cores escolhidas vieram de um cachecol que o próprio Yamauchi usava e gostava muito. O martelo foi batido quando ao passar de trem por um outdoor de um receptor de antena de TV, o DX Antena, que casualmente tinha as mesmas cores do cachecol do presidente da Nintendo, ele apontou e disse para o Emura: "É isso, essas são as cores."
83 começa com a Nintendo expandindo sua fábrica de Uji ao sul de Kyoto. A ideia era expandir para chegar com tudo mesmo. Era uma produção grande e exigia um escoamento grande. Yamauchi se reuniu com uma forte atacadista chamada Shoshinkai Group. A ideia era distribuir o videogame no país inteiro, mas o grupo não curtiu a proposta do presidente da Nintendo de vender o aparelho com uma margem de lucro tão baixa. No final, o valor não ficou tão nanico como queria. Inicialmente foi vendido por 14.800 ienes, algo em torno de $100. Embora acima do desejo de Yamauchi, ele ainda era 50% mais barato que os videogames concorrentes. Por outro lado, para o atacadista, esse valor é irrisório, ainda mais quando se coloca o custo de estoque do estoquista e a publicidade na conta. Foi aí que Yamauchi trabalhou para transmutar a cabeça do grupo. Eu asseguro que vocês vão vender muito porque os jogos são incríveis. O hardware não passa de uma ferramenta para vender o software. É como vamos fazer dinheiro, disse Yamauchi ao CEO do Shoshinkai Group. Ainda nessa reunião, o nome do console foi revelado: Family Computer, ou apenas Famicom, para encurtar e afastar o computer de algo que visivelmente não parecia um computador. No dia 15 de julho de 1983, o Famicom chega às prateleiras de todo o Japão. Após meses de trabalho intenso e de muito sigilo, o mundo conhece a surpresa da Nintendo. Aliada a uma colérica campanha publicitária, as 500 mil unidades disponibilizadas para venda somem em apenas 2 meses de mercado. Era uma corrida contra o tempo para garantir o presente das festas de fim de ano. O que não estava no roteiro é que o console fosse lançado com um problema que paralisava o sistema em determinados jogos. Sabe a máxima que todo mundo já ouviu falar que comprar console de lançamento não é uma boa ideia? Então, a Nintendo foi a pioneira nisso também. Os engenheiros, após receber várias reclamações de clientes, reproduziram um problema em laboratório e descobriram que um dos circuitos integrados se fechava quando algumas informações específicas passavam por eles. Essa colisão entupia e travava o sistema. Dizem que ao descobrir o problema, os engenheiros ficaram nervosos de ir até Yamauchi contar os resultados. Conhecendo o humor do patrão, ele não ficaria nada feliz em saber que a única forma de corrigir era trocando o chip que engasgava. Era um procedimento bastante caro. Em reunião, um debate ocorreu. Yokoi acreditava que a Nintendo não deveria mudar nada do que já estava fazendo. Como nem todo jogo dava problema, nem todo cliente passaria por essa situação. Desse modo, apenas aqueles que reclamassem para a Nintendo teriam seus aparelhos consertados. No entanto, o diretor de marketing da Famicom, Hiroshi Imanishi, não viu essa solução com bons olhos. Para ele, seria questão de tempo para a notícia ganhar o mundo e serviria como uma publicidade negativa para a empresa. Inclusive, ele acreditava que muitos clientes, ao saber do defeito, migrariam para consoles concorrentes e nem comprariam. Ou seja, além de perder milhões com o conserto sugerido por Yokoi, a Big N também poderia perder uma fortuna em publicidade que não daria mais retorno. Yamauchi ouviu ambos os lados em silêncio. No fim, ignorou o que os dois sugeriram e ordenou que todas as unidades fossem recolhidas do mercado. A reputação de sua empresa sempre foi o mais importante. Ele consertou unidades uma por uma, substituindo o chip defeituoso. Isso custou duplamente caro para a companhia. Primeiro, porque, obviamente, tinha o custo não apenas da logística quanto da manutenção. Além disso, o conserto se deu exatamente no período pré-festivo no Japão. Em outras palavras, quando todo mundo estava indo às lojas de departamento comprar presente para seus filhos e familiares, o Famicom não estava disponível para venda. Tinha tudo para dar errado e afundar a Nintendo, mas não deu. Quando voltou às lojas, o Famicom explodiu nas vendas, fechando rapidamente o primeiro milhão de aparelhos comercializados. Yamauchi acertou na sua decisão, mostrando que a Nintendo é uma empresa que respeita sua clientela. A aceitação pública foi tão grande que ainda em 83 a Nintendo ficou em primeiro lugar na Bolsa de Valores de Tóquio, se tornando a empresa mais respeitável do Japão. Com o fenômeno do Famicom, Yamauchi entendeu que era hora de pôr em prática aquilo que tanto almejava e que convenceu a Shoshinkai a embarcar nessa, focar no software mais que no hardware. E esse novo viés é uma necessidade que vinha de fora da Nintendo também. Muitas lojas ligavam para a companhia reivindicando novos jogos. O fervor era tanto que bastava o anúncio do lançamento de um novo título que centenas de jovens acampavam na porta das lojas para garantirem suas unidades antes que o estoque acabasse. As vendas eram tão rápidas que a própria Nintendo não conseguia montar o console e jogos suficientes para suprir a demanda do mercado. Foi o nascimento da Nintendo Mania, um termo bem difundido nos anos 80 e que Yamauchi tanto se orgulhava. Para se ter uma ideia do que foi o sucesso do Famicom, na época existiam 14 empresas que desenvolviam concorrentes.
A Sega lançou praticamente junto com o Famicom o SG-1000 e fracassou. A Atari, embora tenha feito sucesso com o 2600, já tinha lançado em novembro de 82 o 5200 e também quebrou. E até o MSX, um computador que era vendido como videogame e que eu contei a história dele no episódio de Computadores Pessoais Parte 2, teve seu marketing reformulado e começou a ser divulgado como um computador pessoal mesmo, e não mais como um videogame computador, tentando assim mudar sua imagem e abraçando um outro ramo. No mar de videogames, parecia que todo mundo queria navegar por rotas seguras. A Nintendo foi a única que se aventurou em águas mais profundas. Mesmo com um produto de construção relativamente barata, ela confiava nos seus engenheiros e sabia que esse barco não afundaria. Também é inegável que esse sucesso veio por causa do capitão do navio, que era severo ao defender seu ponto de vista, autoritário na liderança, mas visionário e com um objetivo claro em mente. Ele sabia onde queria chegar e nada poderia ficar no seu caminho. Yamauchi sabia que o sucesso da Nintendo incomodava os adversários. Ele sempre soube que logo mais meia dúzia de engenheiros iam debulhar seu console e produzir o melhor. O foco tinha que ser no diferencial, os jogos exclusivos. Sabendo disso, ele queria sempre títulos originais que diferenciavam o Famicom dos concorrentes, e cobrava forte dos times de pesquisa e desenvolvimento. Verdade seja dita, o presidente blindava seus desenvolvedores para que eles tivessem toda a liberdade criativa para produzir. Até a equipe de marketing, rica com informações de mercado, não tinha contato com o setor de pesquisa e desenvolvimento. Para Yamauchi, o setor trazia sempre informações desatualizadas. Eles entregavam dados sobre o que o público busca hoje. No entanto, até o jogo ficar pronto, muita coisa mudava. Então, para a Nintendo, o marketing tinha que pegar o jogo pronto e se virar com o que tinha, desenvolver a campanha com o produto já finalizado. Isso não significa que era uma festa entre os desenvolvedores. Eles tinham o melhor amigo e o pior inimigo na mesma pessoa, o próprio Yamauchi. Podia fazer você ganhar o dia com um simples aceno de cabeça, ao mesmo tempo que podia destruir sua moral com meia dúzia de comentários maldosos. Ele adorava pôr um contra o outro, criando um ambiente de competição entre colegas para que um tente superar o outro. Nem todo mundo conseguia aguentar a pressão imposta pelo presidente. Muitos pediam demissão pouco tempo após ingressar na Nintendo. Quando ele sentia que estava puxando demais um bom desenvolvedor, dava férias para recarregar as baterias do funcionário. Quando um projeto era bom, a equipe tinha que se dedicar a ele. Era um bando de homens, até porque não tinha mulher na equipe de desenvolvimento, debruçados sobre o projeto até ele ficar impecável. O bom não era uma opção, tinha que ser perfeito. O intuito da Nintendo era lançar pelo menos 2 excelentes jogos por ano, ao contrário da Atari, que empurrava uma bacia de títulos meia-boca todo mês. Assim, já dá para imaginar a pressão que os projetistas-chefes tinham nas costas, porque como a produção era pequena e de qualidade, as metas de vendas eram altíssimas. Era preciso vender muito para ter um bom lucro que sustentasse o negócio. E já que estamos falando do setor de pesquisa e desenvolvimento, ou só P&D, deixa eu falar dos grandes sucessos dos times. O Payday-1, comandado por Yokoi, foi o responsável por desenvolver Duck Hunt para jogar com a pistola, Kid Icarus e o incrível Metroid, que agradou os jovens de plantão ao acabarem com a Mother Brain e descobrir que o herói, na verdade, era uma linda moça de cabelo longo. Já o Payday-2, liderado por Emura, foi o grande responsável por desenvolver o próprio Famicom, além de outros periféricos como o Family Computer Network System, um aparelho que conectava o Famicom a uma rede privada e permitia pesquisas como dicas de jogos, ver a previsão de tempo e até apostar em corridas de cavalo. Por fim, o Payday-3, do Takeda, até criou alguns jogos de sucesso, porém o destaque foi a criação da ROM, um super cartucho que vinha com mais memória interna, troca de banco de dados e RAM própria. Depois, ele desenvolveu o MMC, que não significa nada de card, tá? É Memory Map Controller. Esse, na prática, deu uma super sobrevida ao console. Era possível fazer coisas que o processador original do Famicom não conseguia fazer. Agora, dava para rolar a imagem na diagonal, deslocar objetos com mais rapidez e ter mais instruções executadas simultaneamente. E não foi apenas um MMC, na verdade foram vários. Takeda e sua equipe atualizavam a tecnologia ao longo da vida do Famicom. Em resumo, o primeiro fez o que eu já falei, ele permitia, através de um Mapper, paginar o banco de dados da memória, dando mais memória interna para o cartucho. Assim, senta que lá vem a história e a parte técnica chata, maçante, mas eu sei que muita gente gosta. O cartucho original do Famicom tinha 8K disponível de Character Room e 32K de Program Room. O Character Room é o espaço para armazenar os gráficos, são apenas 8K. Já os 32K do Program Room é onde está a programação, onde ela fica toda armazenada.
O que Takeda fez foi adicionar uma Maper que fazia a troca de bancos. Assim, ele trocava a memória de 8K por uma de 128, e a Maper era responsável por organizar todas essas memórias em pequenas gavetinhas de 8K. Assim, o hardware identificava apenas os 8K do cartucho e puxava as informações de lá. Só que essa informação sempre estava mudando. Não sei se ficou fácil de entender, mas é como aquelas antigas centrais telefônicas. A CPU queria falar e fazer uma ligação para a memória, e aí ele dizia o que precisava. Aí a Maper mexe seus fiozinhos e liga para a parte certa da memória em que a CPU quer conversar. Se ainda tem dúvidas, é só entender que a MMC3, os 8K de gráfico, subiu para 128, e os 32 destinados para programação elevaram para 256K. E um bom exemplo de jogo lançado no MMC3 foi o Super Mario Bros. 3. Compara ele com o primeiro Mario Bros., que ainda usa o banco de 8 e 32, e você vai entender exatamente o que eu quero dizer sobre avanço gráfico. Também adiciona um recurso bem valioso, o salvamento interno. The Legend of Zelda foi um jogo que explorou bem esse recurso no primeiro MMC, assim como Metroid, Mega Man 2 e Teenage Mutant Ninja Turtle. O MMC2 só Mike Tyson Punch-Out usou, então eu nem vou explicar. O MMC3 permitia dividir a tela em dois, e que cada um tinha movimento independente. Ou seja, o multiplayer local agora era possível, um artifício que hoje parece simples, mas que alavancou as possibilidades do Famicom. O MMC4 saiu apenas em 3 RPGs e ele só aumentava o banco de memória. Já o MMC5 liberava todos os 960 pixels disponíveis na tela para serem expostos na tela da TV. O Famicom permitia 966 pixels de memória, mas apenas 290 eram visíveis. Se você pegar os primeiros jogos, vai ver o fundo estático, sempre como um muro, uma floresta. Nessa nova edição do MMC, os 960 pixels ficam visíveis e assim você tem jogos mais complexos com fundos que vão além de um punhado de tijolos. Para ter um exemplo, Castlevania 3 Dracula's Curse usava. O MMC6, só 2 jogos da mesma franquia usaram. Foram Star Tropics e Zoldar Revenge Star Tropics 2. Ele era igual ao MMC3, mas permitia que as informações da memória RAM interna fossem armazenadas na bateria. Faz o teste aí nos emuladores e Famiclones da vida. É impossível não notar o salto gráfico e tecnológico que ocorreu no mesmo hardware ao longo da sua vida útil. Falei muito mais do PID 3 porque eles foram realmente intensos e, arrisco dizer, decisivos para o sucesso do Famicom ou NES. Tanto que o lema do grupo era "Não existe limites nem fronteiras, já que estamos por nossa conta, não existe nada que não possamos realizar. Quando se começa com nada, pode-se fazer tudo." Bonito, hein? O PID 4 era chefiado por um antigo funcionário da Nintendo, sonhador e que, diferente dos demais líderes, não era um engenheiro por formação. Ele era um desenhista industrial chamado Shigeru Miyamoto. Além de falar do que ele fez pelo Famicom, acho que vale uma rápida resgatada na história e vida desse ícone. Mas é coisa bem rápida, prometo. Miyamoto cresceu na pequena cidade rural de Sonebe, bem próximo de Kyoto. Sem televisão em casa, ele passava o tempo desenhando e explorando o ambiente que o cercava. A sua casa era grande, com paredes de shoji, aquelas telas deslizantes de papel de cedro, típica das casas tradicionais japonesas. Andando por ela, ele fingia que estava em um castelo medieval em meio aos labirintos formados por corredores e cômodos. Ao sair, encontrava imensos campos de arrozais encharcados com suas encostas elevadas que viravam escorregadores. Pescava em riachos e explorava matas próximas. Quando entrava no período de seca, os arrozais viravam grandes terrenos desertos, excelentes para correr, jogar bola e se divertir com amigos. À noite, a comunidade se juntava para contar histórias, ensaiar peças de teatro e shows de marionetes. Quem conhece a história de The Legend of Zelda já ouviu falar das peripécias do explorador Miyamoto, que encontrou próximo de casa uma caverna com um lago termal. Tudo isso para exemplificar como o pequeno sonhador cresceria para se tornar um dos maiores contadores de história de sua geração. Ao passar dos anos, o Miyamoto pai levou a família toda para morar em Kyoto e o filho fez novos amigos, mas sem perder o lado aventureiro. No sótão de casa, ele reunia sua galera e lançava desafios como entrar sorrateiramente no pátio de um vizinho, explorar uma casa abandonada e por aí vai. Cresceu mais um pouco e foi para a faculdade. Como adorava desenhar, foi cursar desenho industrial na Faculdade de Artes e Ofícios Industriais de Kanazawa.
Depois de 5 anos, se formou e precisava de emprego. A ideia de trabalhar em um escritório formal sem poder valer-se de sua criatividade o deixava preocupado. Por isso, pediu ao seu pai para conversar com um velho amigo, Hiroshi Yamauchi. Após anos jogando fliperama com seus colegas de faculdade, a Nintendo parecia um bom escape para sua imaginação. Após algumas ligações ao velho companheiro, o pai de Miyamoto conseguiu uma entrevista para o filho com o presidente da Big N. Não foi fácil, diga-se de passagem. Yamauchi deixou claro que buscava engenheiros e não artistas. Que, apesar de videogames terem um viés artístico, o trabalho todo era de programação e que ser bom nos pincéis não significava ser bom nos jogos eletrônicos. Todavia, o Miyamoto pai sempre foi um bom amigo e não custava nada conhecer o seu filho. Num belo dia de 1977, a convite do presidente, Miyamoto vai para a entrevista. De riso fácil, descabelado e com sua pasta repleta de ideias, o jovem fica diante do seu, sem saber, futuro chefe. Apresentou o que vinha rabiscando na época de faculdade. Um cabideiro para crianças com rostos de animais esculpidos, um escorregador com um balanço integrado e alguns outros brinquedos. Não era nada digital, no entanto, Yamauchi gostou do que viu. Tinha cores bem escolhidas, linhas bem trabalhadas. Podia virar algo bom. Bastava combinar a parte gráfica que Miyamoto tanto gostava com a parte técnica que um bom engenheiro da Nintendo possuía. Deu uma chance. O primeiro trabalho do agora estagiário era transformar o encalhado arcade Radarscope em outro jogo, um vendável. Ele achava que a pegada de espaçonaves não tinha nada a ver com o que os japoneses gostavam, e que até os americanos estavam de saco cheio dessa temática. Radarscope quase acabou com os planos da Nintendo na América. Não vendeu quase nada e os arcades lotaram o galpão da empresa. Eles queriam algo mais colorido e carismático. Resolveu fazer um jogo inspirado no filme King Kong. Sem direitos autorais, virou o Donkey Kong, um nome besta, tão fraco que teve representante comercial que pediu as contas por não acreditar no sucesso do produto. Acabou que vendeu muito bem. Quem escutou o episódio anterior sobre a história da Nintendo, talvez lembre que, na era dos brinquedos eletrônicos, Miyamoto criou alguns clones de Pong, mas versão de corrida. Tudo que vinha com a criatividade de Miyamoto virava sucesso. E foi assim que, anos depois, na época do Famicom, Miyamoto se tornou diretor da PID4 e ficou responsável por desenvolver jogos que deveriam ser incríveis para o console. Eu sei que você está esperando que eu fale de Super Mario Bros 3, e eu já quero deixar aqui bem claro minha retratação nacional. Eu não vou falar. Eu falo de consoles e da história das empresas, e eu não posso me aprofundar em Mario ou Zelda, porque são obras tão grandiosas que me comeriam horas de texto. Também não sei se consigo fazer um episódio dedicado ao jogo, porque eu acredito que já tem tanto episódio de outros podcasts excelentes dedicados a esses jogos que eu estaria chovendo no molhado. Todo mundo sabe da história de que o Mario é inspirado num zelador de um armazém da Nintendo dos Estados Unidos. Isso, se não me engano, eu já falei até e já contei essa história, e já deixou de ser mito. Na verdade, o que eu mais gosto é dos detalhes. Como a ideia do Mario ter um bigode e um nariz grande para facilitar o reconhecimento do rosto de um personagem de apenas 16 por 16 pixels. Ou o irmão dele ser magro, alto e com roupa verde para se diferenciar o suficiente no cooperativo do Mario Bros. Gosto da técnica de usar nuvens e arbustos com o mesmo sprite, só trocando a cor. E principalmente, gosto da paleta de cores que Mario usa, alegre, divertido, fora do padrão sombrio, muitas vezes limitantes que os jogos de Atari tinham, como o ET, que mais parece um jogo de terror do que um simpático alienígena. E voltando ao Miyamoto, no livro Game Over, de David Sheff, ele fala de outros momentos da vida que aguçaram sua imaginação e acabou dando combustível para seus jogos. Eu morava num apartamento em Kyoto e todo dia, passando por um prédio vizinho, vi uma tampa de bueiro embutido na parede. Por que essa tampa de bueiro? Onde será que ela dá? Ele nunca soube onde dava, mas levou a ideia para Super Mario e você sabe bem que se encontrar um bueiro, pode entrar. Se observar com bastante cuidado e, claro, cruzar histórias de vida de Miyamoto, que provavelmente é a história de vida de toda criança, podemos entender melhor a mente desse fértil inigualável. Ao entrar em uma caverna, até o menor dos insetos se torna um monstrengo, como nas dungeons de Zelda. As portas deslizantes da casa de sua família em Sonetê, que sempre mudavam de configuração dos cômodos, virou labirintos para o coitado Link quebrar a cabeça. Um dia, Miyamoto foi pescar com seu pai e pescou um peixinho de nada, magricelo, mas representou ele como um peixão que tenta comê-lo em Mario. Típica imaginação infantil. Até o Bulldog, que aterrorizava a sua infância, virou um monstro assustador na franquia de Mario. Ele brinca com o nosso imaginário infantil.
Se você jogou o Super Mario Bros 3, lembra que cada fase termina com um quadradinho para pular e revelar um item aleatório, como uma roleta. Mas há a possibilidade de, em determinada fase, pegar a cauda, voar para fora do cenário e encontrar uma flauta. Isso é o exemplo máximo de criatividade do Miyamoto para mim. É aquela curiosidade infantil de explorar e pensar: será que existe algo fora da tela? E há. E ele te recompensa muito bem por isso, porque você pode ir para outro mundo se quiser. Ele te faz querer sempre desafiar, explorar e descobrir. Te faz ser criança. Muito dedicado ao trabalho e extremamente crítico, ele criava roteiros e personagens e sua equipe produzia o jogo. Ele analisava tudo, via pontos complicados, colocava uma estrelinha lá, mudava um mapa aqui, medos de alterações a colar. Depois de muito trabalho, era a vez da música, e aí ele sempre escolhia um funcionário da própria Nintendo para produzi-las. Chamou Koji Kondo, um brilhante compositor que fez a trilha sonora de todos os Super Marios. Com isso, tudo pronto, mais de US$ 1 bilhão gastos na produção, o jogo era lançado e boom, vendia muito bem. Super Mario Bros 3, por exemplo, vendeu 17 milhões de cópias. E encerrando a vida e curiosidades de Miyamoto para não deixar isso ainda mais longo, ele casou com uma funcionária da empresa, Yazuko, se mudou do dormitório da Nintendo para uma casa em Kyoto mesmo, tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, e viveram felizes para sempre. Com o mercado japonês dominado, era hora de expandir para o mercado internacional. E o principal era o americano. Só que existia um grande problema lá, o Crash. E eu realmente espero que você tenha ouvido o episódio que falo dele. Mas, em resumo, os Estados Unidos teve tantos videogames, tantos jogos de baixa qualidade, que o mercado colapsou. Ninguém mais queria comprar videogames porque era tudo ruim. E mais caro que comprar meia dúzia de cassetes para computador e pratear alguns joguinhos. A Nintendo sabia que tinha 2 desafios pela frente. O primeiro era convencer o público que é legal comprar videogame de novo. E o segundo era convencer as lojas a vender seus videogames, porque depois de terem Ataris, Colecos, Intellivisions e um bocado de jogos encalhados, eles não queriam passar por isso novamente. Por sorte, ela tinha uma pessoa dentro do mercado ocidental. Em 1980, foi inaugurada a Nintendo of America pelo genro de Yamauchi, Minoru Arakawa. Ele é casado com Yoko Yamauchi, filha de Hiroshi. Antes de trabalhar na Nintendo, os dois fizeram uma viagem por todos os Estados Unidos numa Kombi e moraram em Vancouver, no Canadá. Sabendo que o genro era bom em inglês e, graças à sua experiência em território americano, conhecia bem a cultura local, enviou, a contragosto da própria filha, Arakawa para fundar a filial americana. Com a previsão do lançamento do Famicom nos Estados Unidos, a primeira jogada de Arakawa foi procurar, ainda em 83, algum representante americano que tivesse conhecimento da área. E o maior você sabe quem foi, a própria Atari. Apesar da Atari estar em baixa no mercado, sem o mesmo brilho que tinha no início do 2600, ela tinha 2 coisas muito importantes para a Nintendo, que era o conhecimento de logística e distribuição. Outra coisa prestigiada nessa parceria era a Atari conhecer o público americano e auxiliar na localização do Famicom. Em troca por essa cooperação, a Big N daria a exclusividade de alguns títulos de arcade deles para rodar nos videogames e computadores Atari. Tudo estava indo muito bem, as duas empresas se encontraram na CES de 83, a Consumer Electronics Show, e discutiram pontos importantes do acordo. Até que os executivos da Atari passaram na frente do stand da Coleco, que fez o console ColecoVision, e viram um computador Coleco Adams rodando Donkey Kong. E aí todos viram o potencial que aquele aparelho tinha. Aquilo deixou eles furiosos, porque Donkey Kong era um sucesso inacreditável dos Estados Unidos e eles queriam a exclusividade do título. Aquilo significou a violação de contrato e abalou o relacionamento entre as duas de uma forma tão significativa que elas acabaram encerrando a parceria. Em um primeiro momento, a separação pareceu um grande problema, mas foi a bênção para a Nintendo, porque o suporte da Atari não seria de graça. Além da exclusividade, a empresa também ganharia parte dos lucros de cada NES vendido. Quando a Atari sai da jogada, a Nintendo abre espaço para trilhar o seu próprio caminho em território americano. Isso sem falar do sigilo de hardware e software que a Nintendo preservou ao desistir do negócio, porque querendo ou não, no fundo, eles são concorrentes. Já para a Atari, a cabeça dura custou muito caro. Em 83, eles já estavam em crise ao abrir mão do acordo com a Nintendo. Amargaram uma trajetória de fracasso atrás de fracasso, até tentarem em 86 lançar um novo concorrente do NES e sucessor do 5200, o Atari 7800, mas foi um fiasco. A Nintendo já dominava o mercado americano e literalmente esmagou as vendas de todos os seus adversários.
Sem um player americano para ajudar no lançamento do console, a Nintendo precisava seguir em frente sozinha, em um país que era bem diferente culturalmente do Japão. Arakawa descobriu que a palavra videogame era um tabu. Sempre que falava que ele tinha um videogame de sucesso no Japão, era interrompido com "não tem interesse" ou "mais um Atari, não, obrigado". Logo, a Nintendo teve uma ideia cara, no entanto. Ela podia bancar, já que o negócio no Japão reinava. Ela criou em 1984 o Nintendo VS System, uma máquina de arcade que dentro era basicamente um Famicom disfarçado. Aí tinha VS System com Dr. Mario, Duck Hunt, Clu Clu Land e até Super Mario Bros. Isso aconteceu porque, embora o crash dos videogames detonou o mercado de consoles, os fliperamas ainda funcionavam a todo vapor. Eram pontos de encontros da molecada, e eles não foram tão afetados por isso. A ideia foi formidável. Como era um Famicom disfarçado de arcade e eram jogos da Nintendo, já tinham credibilidade de boa desenvolvedora e tinham um bom público. Aqui uma pausa rápida para falar do Arakawa, que não tem nada a ver com o console, mas sim como ele foi importante para a empresa além de um mero administrador. Ele e a Yoko iam de fliperama em fliperama nova-iorquino para ver a criançada jogar. Eles abordavam e chegavam a pagar até uns trocados para os meninos explicarem o que atraía tanto para a tela do arcade. Perceberam que a garotada falava dos jogos como se fosse um amigo. Não era o it para coisa, como o americano usa. Era o ri de ele, de pessoa. Era uma conexão pessoal mesmo. Foi ele também que entendeu que o estímulo visual e sonoro dos jogos é um fator decisivo para empolgar a jogatina. Assim, ele estipulou que um bom jogo tem que seduzir o jogador pelos 30 segundos iniciais e depois manter a mesma intensidade pelos próximos 2 minutos. Esse é o tempo médio de uma jogatina. É o tempo médio que durava uma ficha. Era o curto momento do bote, do encantamento. Aliás, quando Yamauchi foi para Nova York ver o desenvolvimento da Nintendo of America, afinal, você sabe bem que o velho adorava meter pitaco em tudo, ele ouviu quieto o genro dizer que ele conseguiria vender todos os jogos da Nintendo por lá, desde que a empresa melhorasse a qualidade dos títulos. Ele queria algo como Pac-Man e Space Invaders. Yamauchi ouviu quieto e voltou com as queixas para Kyoto, um dos raros momentos em que o rabugento não retrucou. Pronto, é isso. Esse é o meu tributo ao injustiçado e brilhante Arakawa. Thank you so much. Enquanto o público se deliciava com essa enxurrada de novos arcades, a empresa mirou no redesenho do Famicom. Ele não poderia parecer um videogame. Ele tinha que ser mais sério, sóbrio, como os computadores eram. Arakawa juntou sua equipe de designers em Seattle para desenvolver o gabinete e a embalagem enquanto os japoneses adaptavam os componentes internos do Famicom para as novas medidas. Por fora, o colorido deu lugar a uma paleta de tons cinzas, e o vermelho, que tanto se destacava no Famicom, virou apenas detalhe. O cartucho, maior que o irmão japonês, também tinha um tom cinza, enquanto no Japão era bem comum sair cada um com uma cor gritante. Inclusive, a entrada de cartuchos do NES era bem discreta, na frente e não na parte superior, comum nos videogames. Isso foi justamente para ele se assemelhar mais com um videocassete, tanto que o próprio nome mudou, de Family Computer para Nintendo Entertainment System. Embora só alma fosse de videogame, Arakawa quis posicioná-lo em um lugar diferente. Ele era uma máquina completa de entretenimento. Por ser uma fábrica, ao mesmo tempo, podia aceitar encomendas e emitir notas de faturamento para 30 a 60 dias. Ou seja, podia inserir o console em grandes redes de departamento ao lado de videocassetes ou microsystems, e não apenas em comércios específicos. Incoerência, né? Total. O NES foi um delírio da Nintendo que deu certo. Porque ao mesmo tempo que ele tentava se vender como uma central de entretenimento, pelo menos no nome, para atrair os adultos, ele tinha como foco ser um produto de gosto da criança. Eles fecharam uma parceria com as principais lojas de brinquedos, mas para assegurar ao comerciante desconfiado que ele não estava de bobeira, ofereceram risco zero na venda. Cada console não vendido, a Nintendo efetuaria recompra. As lojas escolhidas não eram desconhecidas também. A tradicionalíssima Fall Schwarz, aquela do filme Big Quero Ser Grande, em que o Tom Hanks toca o teclado gigante. A cadeia Toy R Us, que nessa época era gigantesca e hoje sobrevive com a ajuda de aparelhos. E a também super importante e que hoje é moribunda, Sears. Por preocupação, limitaram o mercado. Eles negociaram para lançar o console apenas no final de 85 nas unidades da cidade de Nova York, um grande centro comercial. Foram disponibilizados o aparelho do modelo Deluxe Set que vinha com o NES, 2 controles de Rob, a pistola Zapper e 2 jogos, Gyromite e Duck Hunt. Também disponibilizaram algumas unidades sem o robô e a pistola, apenas o console com 2 controles e o cartucho Super Mario Bros.
O Rob é um periférico extraordinário e é além do seu tempo, tão além que a tecnologia empregada nele não deu certo e ele foi um fracasso retumbante. Para começar, Rob significa Robotic Operation Buddy. Ele tinha cerca de 24 centímetros de altura, parecia um robozinho mesmo, com braços capazes de manipular pequenos objetos como giroscópios e blocos coloridos, dependendo do jogo, claro. O Rob funcionava por meio de sinais ópticos enviados pela televisão e captados por seus sensores na cabeça, reagindo de acordo com as ações na tela. Isso na teoria, porque na prática ele funcionava muito mal. Demorava de 15 a 20 segundos para mover alguma peça, errava os movimentos, e era tão ruim que ele só foi compatível com 2 jogos, Dyromite, que eu falei, e Stack Up, que ele organizava blocos coloridos. Apesar de inovador, seu uso foi tão limitado que enterraram logo cedo. Voltando ao teste de mercado, apenas 50 mil unidades foram despejadas no comércio nova-iorquino, e o sucesso foi imediato. Quando muita gente viu que o NES tinha jogos idênticos aos do arcade, a galera pirou e rapidamente as unidades se esgotaram. Era um bom sinal, mas a precavida Nintendo ainda queria mais uma confirmação. Ter certeza que o mercado nova-iorquino representa o cenário americano global e não apenas uma explosão de compras na ação de graças e Natal. Antes de abrir para todo o país, em fevereiro de 86, eles lançaram um NES localmente em Los Angeles agora. Para fortalecer a divulgação, instalaram quiosques em shoppings e nas grandes lojas de departamento como a Sears. O pessoal viu o NES ligado e podia experimentar na hora. Assim já começava a pressão nos pais para comprar o videogame ali mesmo. Comerciais de televisão vinculavam crianças e adolescentes jogando juntos, fortalecendo a proposta de que não era apenas um aparelho para uma ou outra criança, e sim para todas as idades e para toda a família. Gradualmente, a Nintendo foi expandindo o mercado de atuação e no final de 86 já era possível encontrar o NES em qualquer grande comércio americano. Agora, muitos outros comerciantes procuravam a Nintendo para também surfar nas vendas do console. E tinha concorrência? Tinha sim, gente, claro. O Atari 7800, o NEC TurboGrafx 16 e o Sega Master System. Mas dos três, o NES era o mais barato. Ele era vendido em 3 pacotes. Deluxe Set, que vinha com Rob, pistola, 2 controles e jogo, e saía por $199. O Action Set, que incluía o console, 2 controles, a Zapper e o cartucho Super Mario Bros. Duck Hunt, e o seu preço era $149. E por fim, o Control Deck, que era a versão mais básica, incluía apenas o console e 2 controles, e o preço era $89. Só por comparativo, o Master System saía $200 e foi planejado para concorrer diretamente com o NES, mas não vinha com o Rob. No 7800, a situação foi mais complicada ainda. A Atari tentou vender por um preço mais em conta, por $140, mas vinha apenas o console, um jogo e 2 controles. Por $9 a mais, você comprava um Action Set da Nintendo e ainda levava uma pistola e um jogo para casa. O preço dos jogos era semelhante entre eles. Ficava tudo na faixa dos $30 aos $50, dependendo do título, claro. Outro mercado importante que a Nintendo queria dominar era a Europa, mas lá as coisas não deram tão certo quanto esperava. Assim como tentou inicialmente nos Estados Unidos, a Big N buscou uma parceria com empresas locais para auxiliar na distribuição do console. Só que a Europa é um continente composto por uma pluralidade cultural, e é complicado fazer uma campanha de marketing que abrace todo o velho continente. Por lá, o primeiro parceiro comercial foi a Mattel, a mesma que desenvolveu o Intellivision. Ela manjava muito de distribuição porque, como todo mundo sabe, é a proprietária da Barbie, boneca que até hoje vende em tudo quanto é canto. A Mattel ficou responsável por distribuir o NES no Reino Unido, na Itália e nos países nórdicos. Já a Bandai, é essa mesma, aquela japonesa de Gundam, trabalhou na distribuição do console pela Espanha, França, Alemanha e alguns países da Europa Ocidental. Ela já tinha uma forte rede de distribuição de brinquedos nesses países, o que ajudaria a espalhar o console. Porém, essa diversidade cultural foi uma das responsáveis por afundar o marketing da Nintendo. Eles não tiveram uma campanha local forte para oferecer o console, diferente da Sega, que gastou muito dinheiro em campanha localizada, além de fechar parceria com a Virgin Mastertronic, uma gigante distribuidora de softwares e que tinha tentáculos na Toys R Us europeia e na Woolworths, uma rede imensa de departamentos que dominavam as ruas do Reino Unido. Outro diferencial do Master em relação ao NES na Europa foi o preço competitivo. Com a ajuda da Virgin, a Sega ofereceu o seu console com o mesmo preço de um computador, já que por lá os computadores faziam muito sucesso. Nessa época, a Nintendo literalmente importava seus consoles, transcodificava e pagava os impostos. O NES saía por incríveis 1.700 francos na França. Isso, convertendo para a inflação atual, dava o equivalente a $600. E já que falei de transcodificação,
Isso também foi bem problemático para a Nintendo. Diferente do Japão e dos Estados Unidos, na Europa os televisores não são NTSC, são PAL, o que não só alteram as cores, como a frequência que originalmente era de 60 Hz e que caíam para 50 Hz no velho continente. Alguns jogos ganhavam barras na parte superior e inferior também por culpa dessa diferença. Tudo isso gerava atraso tanto para os consoles quanto para os jogos que tinham que ser modificados. Dessa maneira, a biblioteca de títulos era pequena e um jogo que fazia sucesso em outros mercados demorava demais para desembarcar por lá. A partir desse momento, eu quero que você compreenda que tanto Famicom como NES coexistem. E por que eu estou falando isso? Porque vou velejar no tempo, indo e vindo sem me prender tanto a datas e locais. E por mais complicado que sou explicar agora, vai fazer sentido para você escutar. Eu vou falar de mudanças de regras e contratos que foram tomadas pela Nintendo japonesa, mas que afetou o mercado mundialmente, japonês, americano e europeu. Como a polêmica das exclusividades que muita gente já ouviu falar e que foi uma prática comum da Nintendo por muitos anos. Lembra quando o Yamauchi buscava no software o verdadeiro segredo para o sucesso? Ele cobrou isso até ao talo. Não é novidade que ele sempre foi uma pessoa difícil e controladora. Quando um jogo era feito pelos estúdios da própria Big N, tudo tinha que passar pelo chefe. Ele queria ter esse controle sobre todos os títulos que saíssem para a Famicom/a NES. Para produzir jogos para console, primeiro você precisava se tornar um licenciado da Nintendo. E isso significava aceitar um contrato que era bem mais favorável à Nintendo que para a desenvolvedora. A primeira licenciada foi a Namco. Aqui vale uma explicação. Masaya Nakamura, o fundador da Namco, era um cara que se achava o rei do entretenimento digital. Ele fundou a empresa em 1955 para fazer brinquedos, vendeu muito bem e em 75 virou representante da Atari no Japão, curtiu o que fazia e fez seus próprios jogos para fliperama. Destaque para o Pac-Man, que deu origem à Pac-Mania, uma febre mundial que rendeu de música a desenho animado e deixou Nakamura milionário e arrogante. Ele sabia que a Nintendo ia querer seus tesouros para o NES, então marcou uma reunião direto com Yamauchi. E assim, falar com o chefão da Nintendo não era nada fácil. Ele preferia mandar seus diretores para qualquer coisa do que ele ter que falar pessoalmente. Tanto que essa frota de gerentes era conhecida como os Generais de Yamauchi. Como Nakamura era especial, ele mesmo recebeu e fez um contratinho que favoreceu bastante a Namco, com baixos valores de licença sobre o jogo vendido. Com o passar do tempo, novas empresas foram se licenciando, porém Yamauchi não foi tão legal nos contratos. Ele queria que seu console fosse líder, mantendo a qualidade. Então passou a monopolizar o mercado. Nenhuma outra fábrica poderia confeccionar cartuchos para o console. Se quer lançar um jogo para a NES, é preciso pagar o lote. Isso mesmo, a empresa desenvolvia o jogo, apresentava para a Nintendo e encomendava uma quantidade específica de cartuchos. Eu não encontrei uma fonte confiável que me informasse a quantidade mínima, mas pelo que apurei, o mínimo ficava em torno de 50 mil cartuchos. O preço cobrado pela Nintendo para a produção de cada cartucho varia de 12 a 15 dólares, isso dependendo da quantidade e também dos chips internos empregados. Encomenda feita, a Big N também exigia uma comissão que variava de 20 a 30% do valor de venda de cada cartucho. Alto, né? Pior ainda é que no contrato ela deixava claro que não teria recompra, ou seja, não vendeu, o azar é seu, fica com o cartucho encalhado no seu estoque. Após um ano, a licença da Namco chegou ao fim e era preciso renovar. Yamauchi, ciente do próprio sucesso, aplica as mesmas normas das outras licenciadas à Namco, o que deixa Nakamura maluco da cabeça. Afinal, ele era o rei do videogame. Briga comprada, o Sr. Pac-Man, mesmo sabendo que o console da Nintendo representava 40% da grana que entrava para a empresa, não quis assinar o contrato e ainda foi para a justiça acusar a Nintendo de monopólio. Tentou convencer outras empresas a boicotarem o Famicom e até desenvolveu jogos para a concorrente Sega. No fim das contas, aceitou que não lançar jogos para a Famicom arruinaria a própria empresa. De muita má vontade, aceitou os novos termos do contrato. Vitória do Yamauchi, que fincou a bandeira no topo da montanha. Sabendo que o mercado americano colapsou pela queda brusca da qualidade dos jogos, a Nintendo criou o Seal of Quality, um selo de qualidade que obrigava que um jogo só sairia para o Famicom ou NES se passasse pelo crivo dos engenheiros da própria Nintendo. E é um selo mesmo. Se procurar a caixa de um jogo original de NES, verá o selo dourado na embalagem. Fora da chancela, a Nintendo também criou algumas regras bem restritivas para quem quisesse lançar jogos para o NES. Primeiro era a quantidade,
Cada desenvolvedora podia lançar no máximo 5 jogos por ano para o console. Assim, ela acreditava que forçava foco em qualidade acima da quantidade. Segundo, que os jogos tinham que ter um contrato de exclusividade de 2 anos. Double Dragon, por exemplo, foi um que sofreu com essa exclusividade momentânea. Ele foi lançado no NES em 88 e só saiu no Master System em 1991. Mas só um selo impresso não significava segurança contra uma nova enxurrada de jogos fracos. Arakawa também acreditava que lançar os mesmos cartuchos japoneses nos Estados Unidos seria uma porta de entrada para a enxurrada de pirataria oriunda de Taiwan, que já invadiu o mercado asiático. Assim, aumentou o cartucho de 60 para 72 pinos e, para bloquear jogos não licenciados e de quebra à pirataria, criou um chip chamado XNES, que foi instalado no console. Ele funcionava assim, ó. O XNES se comunicava com outro chip que ficava no cartucho. Um mandava um sinal para o outro que liberava o software para rodar. Em resumo, se você não tem o selo de qualidade e não tem esse chipzinho no cartucho, então não tem Cristo que faça rodar. Isso na teoria, depois eu falo da prática. Antes, vamos aos problemas do XNES. Embora a ideia fosse boa para a Nintendo, ele não era infalível. Dependendo da forma que o cartucho entrava, já cortava a comunicação entre os dois e a tela ficava piscando, sinal que o bloqueio foi ativo. Outro problema foi que ele também limitava a compatibilidade regional, já que o XNES europeu enviava um sinal diferente e incompatível com o americano. Logo, jogos vindo do velho continente não rodavam no console Yankee. Agora vem a hora da prática. Eu não preciso falar que se tem algo que ninguém consegue vencer é a pirataria. Ainda mais quando ela vem de uma empresa ressentida, a Atari. Aqui uma explicação bem rápida. Em 84, a Atari se divide em duas. Uma divisão chamada Atari Corporation desenvolve consoles e computadores além de jogos para eles. Outra, a Atari Games, ficou responsável pelo braço dos arcades. Com o passar do tempo, a Atari Games queria produzir jogos para os consoles também, afinal, ela tinha todo o conhecimento necessário para converter seus títulos de forma mais fácil e rápida para os aparelhos domésticos. Como duas empresas assinando com a Atari não daria certo, a Atari dos fliperamas virou Tengen, que, para os curiosos, significa a parte central do tabuleiro de Go, mesma origem do termo Atari. Essa Tengen entrou em contato com a Nintendo para produzir jogos para o Famicom e seu irmão americano, NES. No entanto, não achou muito justo a exclusividade de 2 anos para cada título. Tentou reduzir para menos tempo, assim podia abraçar outros consoles e computadores. Mas, como sabemos, Yamauchi é bem irredutível quando assuntos são contratos. A Atari não estava disposta a abraçar esse contrato enquanto a Nintendo não queria abrir mão dos seus benefícios. O jeito foi buscar uma forma de vender jogos sem acordo nenhum, mesmo desrespeitando o concorrente. O primeiro passo era burlar o TNES. Que fique claro que a Atari não seria a primeira a fazer isso aqui, tá? Outras empresas já sabiam como fazer o jogo pirata ser reconhecido como original, e era um sisteminha bem fácil, na verdade. O cartucho literalmente mandava um pulso de energia quando se ligava ao console que, no momento certo, deixava o TNES perdido. Era como se o cartucho desse um murro na cara do segurança da balada e todo mundo entrasse correndo antes dele poder fazer qualquer coisa. A questão é que a Atari não confiava nesse sistema porque havia relatos de NES que queimavam por culpa desse choque. E eles não queriam que o nome da empresa ficasse sujo. Outro fator é que a Nintendo mantinha uma política de versões de hardware. De tempos em tempos ela fazia alterações no hardware muito pela praticidade de conseguir componentes mais baratos, mas aproveitava para atualizar a segurança e criar barreiras que impedissem o pulso elétrico que desligava o TNES. Foi aí que a Atari fez uma jogada bem controversa. Ela entrou em contato com o setor de patentes do governo norte-americano alegando que a Nintendo copiou parte do hardware do seu videogame para desenvolver o Nintendo Entertainment System. Para provar, pediu o registro de patente do console junto ao departamento e eles deram. Aí, de posse do material, eles tinham todo o detalhamento de como o TNES funcionava. Bizarra essa estratégia, né? Mas funcionou. A Tengen só lançou 3 jogos com selo de aprovação da Nintendo: RBI Baseball, Gauntlet e Pac-Man. E de 88 a 91, outros 17 títulos, incluindo Shinobi, Afterburner, Fantasy Zone e outros jogos saíram ilegalmente. E alguns desses jogos saíram também para Mega, Master, Game Gear, TurboGrafx e até Sega CD, mandando os 2 anos de exclusividade para você sabe aonde. Claro que a Nintendo processou a Atari, mas só em 91 ela foi proibida de comercializar jogos piratas. Aí até lá vendeu o jogo para burro. Por curiosidade, a Tengen foi encerrada em 94, quando a Time Warner comprou a Atari e passou a assinar os jogos como Time Warner Interactive. Embora a base instalada do Famicom do Japão fosse imensa, a Nintendo entendia que ainda era possível expandi-la.
Nessa altura, seu grande concorrente não era a Sega, era o MSX, um computador que foi lançado no mesmo ano do console da Nintendo e que caiu muito no gosto de quem curtia jogos. A verdade é que o MSX nunca foi um sucesso tão grande em vendas como o Famicom, mas Yamauchi sabia que os usuários dos computadores eram potenciais jogadores de Nintendo. O problema era convencê-los a trocar de sistema. Examinando a concorrência, ele entendeu que o grande funil do seu negócio eram os cartuchos. Caros e limitados, muitos lojistas reclamavam que o Famicom seria mais negócio se os jogos fossem mais baratos. O custo tanto da memória RAM como a ROM deixava o software caro para produzir. E frente aos computadores que usavam fitas cassetes e o já popularizado disquetes, não tinha nem como competir. Buscando alternativas, a empresa se deparou com o B-Cards, cartões regraváveis que a Hudson Soft produzia. Eles são os avós dos HuCards do PC Engine. Yamauchi gostou da ideia, mas não era um sistema tão mais barato que os cartuchos. Até porque a Nintendo precisava pagar a licença pelo uso da tecnologia para cada cartão vendido, e conhecendo Yamauchi, como você conhece, isso não o agradava. Então foi aí que Masayuki Umira voltou a figurar na nossa história. Ele deu a ideia de acoplar um drive de disquete do NES e usar disquetes convencionais mesmo, sem enrolação. A escolha foram os Quick Discs da Mitsumi. Eles são disquetes baratinhos de 3 polegadas que podiam ser lidos e escritos nos seus dois lados. Além disso, podiam ser apagados e regravados quantas vezes a mídia aguentasse. Foi então que começaram a desenvolver o Family Computer Disk System, ou apenas Famicom Disk System, um drive de disquete que era conectado ao console e, além de permitir o uso de disquetes, também melhorava o sistema de som do Famicom e ainda fazia o salvamento de jogos no próprio aparelho. E foi assim, com seu mascote que era um disquinho amarelo chamado Discum, que um novo mundo se abria para os usuários. O Disk System chegou apenas no Japão no dia 21 de fevereiro de 1986, custando 15 mil ienes, ou $80 na conversão da época. Para embalar o lançamento, a Nintendo apostou alto e lançou junto o The Legend of Zelda, um jogo tão importante que dispensa apresentações e que eu tenho certeza que você, ouvinte, conhece. Outra novidade foram os mais de 10 mil quiosques instalados em shoppings e lojas de departamento por todo o Japão. Lá, o proprietário de um disquete podia pagar apenas 500 ienes para regravar com um jogo existente no estande. Ainda podia pagar mais 100 ienes para levar para casa o manual impresso. Como comparativo, 500 ienes era o equivalente a 1/6 do valor de um cartucho novo. O quiosque também vendia disquetes virgens. Bastava desembolsar 2 mil ienes e já gravar um joguete nele, que podia ser inclusive Super Mario Bros. 2. O original, tá? Não o clone de Doki Doki Panic que veio para os Estados Unidos com roupagem de Mario. Na verdade, o próprio Doki Doki Panic foi um jogo de Disk System. O sucesso foi imediato. Nos 3 primeiros meses, a Nintendo comercializou 300 mil unidades do Disk System. E em um ano, 2 milhões de unidades, chegando a mais de 4 milhões no final da vida útil do periférico. Lembrando, são dados apenas do Japão, onde ele foi vendido. Os Disk Systems não eram só flores. Os Quick Discs são extremamente frágeis, davam problemas com muita facilidade e depois de muitas regravações, paravam de ler as informações. Aproximadamente 200 jogos saíram para o Disk System, grande parte lançada através dos quiosques. O último jogo saiu em 92 e foi Janken Disc Joe, um Jokenpô que usava o mascote como personagem. Porém, a Nintendo só desligou os quiosques mesmo em setembro de 2003 para o desespero de muitos lojistas que reclamavam que a empresa abandonou eles, ficando aquele elefante branco no meio das lojas, sem uso e pegando poeira. Uma das poucas empresas que se recusou a lançar jogos em disquete foi a Hudson, e eu acho que dá para entender bem os motivos. A Nintendo americana até cogitou o lançamento do periférico nos Estados Unidos, mas em 88 abandonou a ideia. Muitas desenvolvedoras que lançaram jogos e disquetes lançaram seus títulos em cartuchos também, para abraçar o público que não considerou o Disk System. Foi o caso da Capcom com Castlevania e Ghosts 'n Goblins. O mercado brasileiro nunca foi visto com grande importância para a Nintendo e, pessoalmente, eu arrisco dizer que até hoje não é. A instabilidade da nossa economia pode ser um desafio para muitas empresas estrangeiras, ainda mais nos turbulentos anos 80. Por isso, a Nintendo só veio para o Brasil em 1993 com a parceria com a Estrela e Gradiente. Peraí, eu falei que a Nintendo veio em 93. O Nintendo veio bem antes, mas na mão de uma galera que já tinha uma boa experiência em desenvolver aparelhos compatíveis com outros sistemas, como o Atari e até mesmo com o ColecoVision. E assim, meu ouvinte risonho, você tá rindo porque eu falei compatível? Não era pirataria, era compatibilidade. Eu já falei isso várias vezes nesse podcast, mas não custa rememorar. Durante a ditadura militar, a Lei de Reserva de Mercado não permitia que empresas estrangeiras abrissem escritórios ou fábricas no Brasil, a não ser que o sócio majoritário fosse brasileiro.
E claro que nenhuma multinacional ia concordar com isso. Outra medida bem controversa é que os eletrônicos tinham que usar majoritariamente componentes produzidos no país. A importação de peças deveria ser a mínima possível e só permitida se comprovadamente não tivesse outra alternativa. Com a ausência das empresas oficiais, a festa da pirataria era desenfreada e, para melhorar, o governo militar fazia vista grossa em uma época que leis de direitos sobre patentes e autorais não tinham força. Foi assim que nossa velha conhecida fabricante da era atariana, como Dynacon, Milmar, CCE e tantas outras, pularam para a nova geração e surfaram na onda da Nintendo. Tinha até outros concorrentes oficiais, como o Master System, que veio pela Tectoy, mas se você está próximo dos 40 anos, você ou teve ou conhece meia dúzia de amigos que tiveram alguns clones de NES, ou Famiclones, como costumavam chamar. Eu mesmo tive um Phantom System da Gradiente, a mesma que depois se juntou com a Estrela e criou a Playtronic e trouxe oficialmente o console da Nintendo para o país. Mas voltando aos clones da época, é bem interessante entender o nosso mercado. A gente nesse período estava atrasado em relação ao resto dos grandes mercados. O Atari apareceu aqui em dezembro de 83 com meia dúzia de consoles, desembarcando mesmo em 84, próprio ano em que o Famicom saiu lá no Japão. O primeiro clone nacional de Famicom foi o Dynavision 2 da Dynacon. Ele tem o mesmo design do primeiro Dynavision, o clone de Atari 2600. Porém, ao invés do plástico preto, ele era cinza. Era padrão 60 pinos japonês e vinha com um adaptador de 72 pinos para torná-lo compatível com os cartuchos americanos. Os controles eram os famosos bananas, que pareciam mais de Atari do que do NES. Tanto que, pela falta de botões no joystick, o Select e o Pause ficavam no console. No livro nacional Clones Definitivo, da Warp Zone, tem uma curiosidade bem legal da leva inicial de Dynavision 2. Um lote do aparelho saiu com a solda fraca. Aí teve relatos de donos que puxavam o cartucho e vinha o conector do videogame junto, arrancando ele da placa principal. Uma equipe de colaboradores da Dynacon saiu em pleno fim de semana, trabalhando sem parar para trocar as unidades por outras corrigidas. Levavam apenas o console, abriam as caixas e trocavam a CPU. Uma loucura mesmo. Porém, certamente, o Dynavision 13 e 4 são os que você mais lembrará. Eles vinham com entradas para cartuchos de 60 e 72 pinos. Vendiam a versão radical, que acompanhavam até fone de ouvidos para ligar no console, no melhor estilo Mega Drive. A Dynacon continuou por anos lançando clones e mais clones de NES. Dynavision Extreme, Magic Computer, PC Game, Dynavision Black and White, Wii Vision, um clone com cara de Wii. E o último console não foi bem um NES pirata, foi o Dynavision Cyber Game, lançado em 2010. Era multiplataforma, daqueles que roda ROM, diversos sistemas, entre eles o Nintendinho. Em 2011, o contrato de licenciamento da Dynacon acabou e ela encerrou as atividades. Quando a Gradiente desenvolveu o Phantom, ela já tinha conhecimento do mercado. Talvez você não saiba, mas a Gradiente comprou a Polyvox, importante companhia de equipamento de áudio. Junto com amplificadores e toca-discos, veio o licenciamento oficial do Atari 2600. Assim sendo, o Atari brasileiro oficial da Atari foi comercializado pela Gradiente. Por isso que surgiu aquela lenda urbana que a empresa inicialmente traria para cá o 7800, já que a carcaça do Phantom System era idêntica do console da Atari. Os próprios engenheiros responsáveis pelo projeto já desmistificaram alegando que usaram a estrutura de outro console pela praticidade. Injetar em plástico naquele formato triangular era mais simples que copiar o Famicom e suas dobrinhas. Sem dizer que jamais desmerecendo nossos engenheiros da época, se você abrir um NES ou um Famicom e um Phantom System, verá que enquanto o original é um emaranhado de chips, componentes e placas, o Phantom se resume a uma única placa com tudo soldado diretamente nela. E usando componentes de prateleira ainda. E caso não tenha ouvido nenhum episódio anterior e não esteja acostumado com o termo, a gente usa a expressão componente de prateleira para tudo aquilo que você encontra facilmente em uma loja de eletrônico. São microprocessadores e relacionados que não são desenvolvidos para uso exclusivo. Inclusive, o NES foi fácil de copiar justamente porque, na tentativa máxima de baratear o aparelho, Yamauchi deu preferência ao uso de componentes de prateleira. Também lembro que 88, o ano do Phantom, foi o mesmo ano de lançamento do Mega Drive no Japão. Da história do Phantom System, talvez a mais curiosa foi que a Gradiente lançou uma biblioteca menor de jogos que seus concorrentes, porque trabalhava apenas com jogos licenciados. Mais ou menos, porque ela comprou os direitos de lançar aqui no Brasil games licenciados por empresas que lá fora burlavam o sistema TNES, ou seja, empresas que operavam na ilegalidade. Segundo Gilson Lima, gerente de marketing da Gradiente durante o período Phantom System, e que falou ao livro Clones Definitivo, o foco da companhia nessa época era vender consoles mais que os jogos, e compressivo quando era tudo compatível com tudo, né? Só que a gente sabe que não foi bem assim. Enquanto a Gradiente operava vendendo jogos registrados, por trás dos panos, ela criou a Falcon Soft,
uma segunda empresa que chegou a comercializar Super Mario Bros., Ninja Gaiden, Double Dragon e tantos outros sem licença no Brasil. A estratégia era, de alguma forma, blindar a Gradiente contra possíveis processos de violação da propriedade intelectual. O que é bem questionável quando até o videogame é uma cópia também, né? Mas quem disse que o clone estava livre do clone? O êxito do Phantom System no Brasil fez empresas menores surfarem no sucesso da Gradiente. Apareceu por aqui 2 clones de Phantom, que se chamava Phantom System, mas eram clones taiwaneses. Só no Brasil que isso podia acontecer. Dos clones de NES, meu favorito era o VG9000 Top Game da CCA. Ele foi o primeiro a vir com um sistema duplo, com conector de 60 e 72 pinos no mesmo aparelho. Ainda mais para mim, que dependia de um adaptador mequetrefe para rodar cartuchos japoneses no meu Phantom System. Porém, antes do VG9000, a CCA lançou o VG8000 Top Game, um clone de Nintendo que só vinha com um conector 60 pinos. Tinha carcaça igual a do SG-1000 da Sega, só que preta. E até os controles eram bem parecidos e nada ergonômico. Por sorte, no ano seguinte, a CCE apresentou o 9000, que vinha com um controle no melhor estilo Nintendinho, retangular e carcaça preta sóbria. Ok, analisando hoje o aparelho, ele era bem rústico, com acabamento no autêntico estilo plástico vagabundo dos anos 80. Um verdadeiro clássico dos eletrônicos da CCA. Na época, a empresa patenteou a tecnologia Double System, com 2 conectores, um padrão japonês e outro americano. No entanto, parece que não deu muito certo, já que a Dynacon fez o mesmo no Dynavision 3. Se bem que, segundo Vera Lúcia, filha do diretor comercial da CCA na época, a rivalidade não era agressiva entre empresas. Sharp, Sunny, o Gradiente e CCE, na época, eram todas amigas. Elas não eram concorrentes gladiadoras. Quando uma empresa ia lançar um determinado produto, elas se reuniam para ver como seria a melhor forma de lançar e chegavam a um consenso de quem lançaria primeiro. De seu livro Clone Definitivo da Warp Zone, e que eu recomendo muito para quem quer se aprofundar na história nacional dos clones. Lá pelo início de 1990, a CCA atualizou o Top Game para a versão mais polêmica. O controle padrão NES, quadradinho e desconfortável, ganhou um joystick bem parecido com o do Mega Drive, porém invertido. Até hoje não achei nenhuma explicação do motivo de pôr o controle de cabeça para baixo. Contudo, foi uma ideia excelente para destruir de vez qualquer possibilidade de ter algo ergonômico nas mãos. Ah, o nome da versão nova, VG9000T, também mudou para Turbo Game e não mais Top Game. Além do console, a CCA também vendeu muitos cartuchos e, assim como a Gradiente, criou algumas empresas paralelas para vender jogos que podiam, vamos dizer, sujar o nome da companhia. Dessa forma surgiu a Vic Videogames e a Audax. Essa última eu lembro de ganhar bastante jogos dela, porque eram baratos, já que vinham em label padrão, uma nave espacial, e eram vendidos em blisters sem manual nem caixa. O interessante é que a Vic também comercializava VHS, mas não achei nenhuma informação sobre os direitos autorais dos filmes que a Vic trazia para cá. O sucesso do Turbo Game, nosso clone Tupiniquim, foi tanto que em 92 a CCE exportou para os hermanos da Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai pela empresa Laroque. O console era idêntico, só que tinha um adesivo com instruções em castelhano, claro, e um logo novo, bem enfeitado. Cartuchos e pistolas também foram vendidos por lá com o selo Turbo Game da Laroque. No ano seguinte, em 93, a fábrica da CCE no bairro Limão, em São Paulo, e um salve pro Johnny agora, foi invadida pela polícia por causa de uma denúncia de pirataria feita pela Nintendo. 30.000 cartuchos foram apreendidos, além de gravadores de EPROM que duplicavam os cartuchos. Nessa época, a Nintendo já estava oficialmente no Brasil, o que explica a apreensão. Mas sobre a chegada da Nintendo por aqui, eu falarei em breve. Para encerrar a história da CCE, ela foi a responsável por trazer o Game Genie para nós. Ele era uma espécie de adaptador que possibilitava a inserção de códigos, cheats ou batotas, como dizem nossos irmãos portugueses. Fez um relativo sucesso, tanto que muitas revistas tinham um espaço dedicado aos códigos do aparelho. Outra companhia velha conhecida nossa aqui do podcast foi a Milmar. Claro que ela não ficou fora da festa dos clones e logo colocou o seu High Top Game para vender. Recapitulando, a Milmar, na era da Atari, foi quem fez o clone mais parecido com o Atari 2600 original, o Dactar. Na geração seguinte, apelou para um modelo bem diferente dos originais, e assim, tal qual grande parte das concorrentes, era um aparelho com controles tipo banana e com Select Start direto no console. O que eu mais amo desse console era o slogan que vinha na caixa: o videogame do ano 2000. Pouco tempo depois, uma nova versão foi lançada com botões amarelos e pouca diferença do anterior. Controles continuavam sendo os bananões e botões de Start Select no console. Depois veio o High Top Game Turbo,
que já tinha o controle padrão NES com direcional digital, botões de Select e Start no controle e de especial 4 botões, 2 de função normal e outros 2 turbo. Todos esses consoles eram padrão americano, mas vinha um adaptador para 60 pinos junto. E isso até claro, o modelo Top System. Aí ele trazia a inovação que, segundo Vera Lúcia, era patenteada pela CCE, o sistema duplo. Isso é, um slot de 60 e 72 pinos no mesmo aparelho. Diferente dos anteriores, com carcaça preta e design bem despretensioso, o Top System lembrava o Phantom System, mas com plástico cor creme. Eu acho incrível essa vida de clones nacionais que as empresas, tirando Clara Gradiente, lançavam 2 ou 3 consoles do mesmo sistema. Se hoje tem o PlayStation 5, depois o Slim, depois o Pro, isso tudo já era tradição no mercado nacional. Diferente da Gradiente, a Milmar estava interessada em vender cartuchos e focou bastante nisso. Até fez um ROM hack em um jogo de futebol para trocar as seleções mundiais por times nacionais, mas somente alguns, claro, pela limitação da memória. Apesar disso, foi legal ver o Internacional, Flamengo, São Paulo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Santos dentro da fitinha. A gente poderia ficar anos falando aqui dos clones nacionais de NES. Ainda teve a Dismac com seu Beat System. Inclusive, a Dismac fez o Clube Beat System, no melhor modelo do Sega Club da Tectoy, e que eu vou voltar a falar no episódio do Master System. A IBCT trouxe o Supercharger, e isso mesmo, trouxe, porque nos anos 90, o então presidente Collor derrubou reserva de mercado e a IBCT se favoreceu disso trazendo o Supercharger diretamente de Taiwan, o que saía bem mais barato que os concorrentes que fabricavam console na Zona Franca de Manaus. Outra que se aproveitou da abertura de mercado foi a Chips do Brasil com o seu Pro System 8, um console que mais parecia um Super Nintendo, mas rodava jogos de NES. Esse ainda era um pouco diferente. Traziam as peças desmontadas de fora e montavam dentro da própria empresa. A curiosidade aqui fica pelos fundadores e alguns funcionários da Chips do Brasil que eram tudo oriundos da Dynacon, ou seja, eles já tinham experiência no mercado de games. A febre do clone que tanto conhecemos aqui no Brasil aconteceu em muitos outros países. Países emergentes como Rússia, Argentina e África do Sul também passaram pelas enchentes de consoles falsificados. Ainda existe também os Famiclones licenciados pela própria Nintendo. Foi o caso do Hyundai Comboy. Pelo histórico de guerra entre Japão e Coreia, a Big N só entraria no mercado de lá com uma representante local. Daí a parceria com a Hyundai. O console era igual ao NES e só tinha o nome trocado por Comboy. Também tinha um novo NES, que mantinha compatibilidade exclusiva com os jogos da Hyundai, o que acabou sendo um tiro no pé, já que a febre dos clones embarcou no país e fez as vendas do Comboy minguarem significativamente. Outra estratégia semelhante foi o Samurai na Índia. A Samurai Electronics tinha uma forte parceria com a Nintendo a ponto de receber o NES e só trocar o nome da tampa de Nintendo Entertainment System para Samurai Electronic TV Game. No início dos anos 90, a parceria foi encerrada porque a abundância de Famiclones fez a Nintendo desistir do mercado indiano. Mas talvez a parceria mais interessante tenha sido com a Sharp. Ela lançou o Twin Famicom, um Famicom com um Disk System integrado. Infelizmente, esses consoles ficaram restritos ao Japão. E os Famiclones permaneceram nas nossas vidas até o início dos anos 2000 com a chegada do NES On-a-Chip, incremento tecnológico que proporcionou colocar todos os componentes internos de um NES em apenas um único chip, barateando consideravelmente o projeto. Aí o resultado você conhece bem, Polystation para todos os lados. Essa febre criou tantos clones de NES vagabundos que você já deve ter cruzado com alguns, principalmente aqueles que já vinham com um cartucho com milhões de jogos. Isso quando tudo já não vinha na memória. Esses últimos Famiclones são extremamente comuns em mercados fracos como era o nosso, quando comprar um console da geração atual prejudicava financeiramente a vida de muitos pais de família. Até hoje não é difícil achar alguns clones de NES sendo vendidos em algumas lojas populares. Os Polystations foram substituídos por pequenos portáteis com tela embutida e infinitas ROMs pré-gravadas. Isso graças ao barateamento de tecnologias que antes eram proibitivas. E muito obrigado a essa evolução, que é bem provável que teremos Famiclones por muitos anos. A chegada da Nintendo no Brasil foi uma novela. Antes da Playtronic existir, outras empresas tentaram fechar acordo para serem representantes oficiais em terras tupiniquins. O problema é que você sabe bem as dificuldades que o governo militar introduzia aqui e também conhece o controle que a Nintendo exerce em seus parceiros. Se ela já obriga afiliadas a produzir com ela, além das taxas de direito de uso do console e tantas outras pirracinhas,
Imagina produzir o videogame em um país que quer obrigar até a escolher componentes nacionais e não japoneses. A primeira a tentar trazer o console para cá foi a CCE. Antes mesmo do NES, ela tentou trazer o Famicom mesmo, o console japonês. Talvez pela facilidade de despejar cartuchos de 60 pinos no mercado, ou puramente por pular etapas e negociar direto com a matriz. A verdade é que tentaram, mas acabou que a Nintendo não aceitou. É preciso falar que as informações dessas tentativas das empresas, como o caso da CCE, são muito escassas. E até me faz questionar se o caminho dito foi realmente esse. A informação que tenho é que a Milmar tentou entrar em contato com a própria Nintendo e que sua proposta é importar tanto os consoles como os jogos para vender aqui. Possivelmente, iriam só meter caixa e manual em português, trocar um que outro adesivo e no console colocar um cristal Pau-M para torná-lo compatível com o padrão brasileiro de televisão. Contudo, eu me pergunto na viabilidade disso, já que a Lei Federal número 7.232/84, a Lei de Reserva de Mercado da Informática, não permitiria tal iniciativa. Claro que existiam formas de driblar isso. Podiam importar tudo desmontado e montar o console e cartuchos aqui, ou, com muito risco para a própria empresa, fazer uma triangulação, mandando do Japão para Hong Kong ou Paraguai, países com leis menos restritivas e que, na época, existiam formas, como, vou dizer, parciais e legais de trazer o produto para cá. Verdade ou mentira, na literatura há sim informações dessa negociativa. A Gradiente também tentou ser a representante de Mario por aqui antes da parceria com a Playtronic, mas não vingou como as outras. A parte da desconfiança dos japoneses nas empresas nacionais vinha da sua experiência com a Europa. Enquanto o Japão e os Estados Unidos tinham a própria Nintendo distribuindo, a Europa foi um desastre, como já comentei aqui. Ela queria um representante comercial que não apenas investisse em marketing nos seus produtos, como na distribuição logística de consoles e cartuchos em um país com dimensões continentais. Será que a Milmar poderia fazer isso? A própria Gradiente conseguiria? A Gradiente, após reconhecer que a Nintendo não se curvava à sua proposta e compreender as necessidades da Big N, procurou a maior fabricante nacional de brinquedos e que sabia como ninguém posicionar seus brinquedos e vaporizar o produto para os 4 cantos do país. A Estrela foi, ou é, a maior fabricante de brinquedos do Brasil. E ela consegue entregar um Pogobol literalmente do Oiapoque ao Chuí. Porém, a mesma tinha um posicionamento inflexível. Videogame não é brinquedo. Eles viam os videogames como um mercado que não era o deles. E até criticavam em conferências alegando que eles emburreciam as crianças e que tiravam elas do convívio social e trancavam em suas salas em frente aos televisores. Ao longo dos anos, observando o mercado se consolidando, ela começa a rever seu posicionamento. No meio dessa nova perspectiva, a Gradiente procura a Estrela para elaborar um projeto de empresa coletiva, uma joint venture. Pausa para explicar o que diabos é uma joint venture, porque eu mesmo não sabia exatamente o que era. Só conhecia a Auto Latina, que foi da Volkswagen e da Ford. Uma joint venture é só um acordo pessoal entre empresas para explorar uma atividade econômica em comum. No caso dos nossos heróis, unir fábricas de eletrônicos da Gradiente para produzir e montar os consoles da Nintendo, enquanto a Estrela usa sua inabalável status de mercado para ter acesso a qualquer loja de brinquedos no Brasil. Deste modo, a Nintendo receberia de bandeja uma empresa que ataca em todas as cadeias. Não tinha como ser um mau negócio. E foi dessa forma que a Playtronic, a joint venture entre Gradiente e Estrela, se tornaram a primeira representante legal da Nintendo no Brasil. Isso ainda em 1992. Só que aqui a coisa é louca, parceiro. E como disse Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. No ano seguinte, já com tudo pronto na fábrica da Gradiente, lá na rua Carvalho Leal, em Manaus, o Brasil recebe o seu primeiro console da Nintendo, o Super Nintendo. O que foi? Tava esperando o NES? Aqui as coisas são um pouco diferentes, como eu disse. Com a proximidade do lançamento americano em 91, o Super Nintendo foi lançado oficialmente antes do NES em terras brasileiras. Isso em 1993, 2 anos após a versão estadunidense. O NES mesmo só desembarcou em 94 e com uma vida bem acanhada, porque nasceu em terras desoladas pelos clones. Para piorar, ele custava mais e competia com outros videogames que já tinham anos de estrada. Quem tinha um Famiclone queria o Super Nintendo. Quem não tinha videogame queria um que rodava as mesmas coisas e custava metade do preço. Eu volto a falar da Playtronic no episódio de Super Nintendo e enfatizo o fim da joint venture ainda em 96, mas lá, esse episódio já tá grande demais. Tanto o Famicom quanto o NES tiveram uma vida longa.
A Nintendo encerrou oficialmente em 95 a produção deles, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. O mesmo ano que o Nintendo 64 chegava às lojas. Contudo, só encerrou o suporte ao console em 2003. Isso significa que até essa data, já entrando no século XXI, ela manteve a vendas de cartuchos e assistência técnica do videogame. Já o Famicom Disk System foi oficialmente descontinuado no Japão apenas em 2007, e isso é impressionante. Para quem está curioso de qual foi o último jogo oficialmente lançado, bom, isso varia de mercado para mercado. O último foi o Rei Leão, em 95, no mercado europeu. Porém, nos Estados Unidos, foi o Warriors Wood, em dezembro de 94, e Adventure Island 4, em julho do mesmo ano, no Japão. Talvez outros consoles até tiveram tanto sucesso quanto o Famicom e NES. Possivelmente o PlayStation foi um estrondo bem maior quando trouxe o 3D para as jogatinas. Assim como o PlayStation 2 teve o seu brilho, tanto que é o videogame mais vendido na história. Apesar disso, o Famicom tem uma alma guerreira que nenhum outro videogame gozou. Ele enfrentou concorrentes que destruíram um mercado até então promissor. Bateu de frente com uma cultura de computadores e venceu. Ele estabeleceu um novo padrão de entretenimento no mundo. Indiretamente, escreveu a cartilha do que deve ser seguido para que os videogames tivessem um mínimo de sucesso. E até hoje, toda empresa segue esse modelo, seja correndo atrás dos exclusivos, seja derrubando lançamentos por culpa de baixa qualidade. O Famicom importou a cultura japonesa muito antes do BTS vender o ritmo musical da Coreia do Sul. O NES fez renascer o finado mercado de games nos Estados Unidos e dominou 90% dele no fim. Em 5 anos, um terço dos lares americanos e japoneses tinham um Famicom ou NES instalado em seus televisores. Como comparativo, imagina aí na sua rua ou no seu prédio, a cada 3 vizinhos, um tinha o console da Nintendo. É um número impressionante.